Bom, pessoal, como eu disse, os ajustes orçamentários, né, que são mudanças das programações orçamentárias, e como programação orçamentária a gente deve entender arrecadação e despesas previstas na LOA. Esses ajustes orçamentários, eles serão necessários sempre que surgirem novas despesas que não estavam previstas, ou sempre que existir a necessidade de complementar o valor destinado para uma despesa. Então, sempre que se fizer necessário alguns ajustes, o governo, ou seja, o poder executivo, e por que eu digo poder executivo? Porque o poder executivo é o titular da execução orçamentária. Como assim, Rosalia? O poder executivo é o dono do dinheiro. O dinheiro para a realização das despesas, o dinheiro advindo da arrecadação, ele fica na posse do governo, ou seja, do poder executivo. No caso do orçamento federal, que é o objeto do nosso estudo, existe uma conta chamada Conta Única do Tesouro Nacional. Essa Conta Única do Tesouro Nacional concentra todo o erário público federal, ou seja, todo o dinheiro arrecadado pela União fica nessa conta do Tesouro Único. E a partir dessa conta é que são feitos os pagamentos, são realizadas as despesas previstas na LOA. Cada poder, como nós também estudamos em momentos anteriores, cada poder, ou seja, o legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, o Ministério Público da União, a Defensoria Pública da União, eles têm seus próprios orçamentos, até porque eles têm independência orçamentária, ou seja, eles têm independência para realizarem o seu orçamento de acordo com as suas necessidades. Certo é que tanto a lei de responsabilidade fiscal, o que ela faz é impor limites para os orçamentos desses poderes. Então, existem limites, né, valores que são percentuais, que são calculados, que são definidos pela LRF em cima da arrecadação para cada orçamento desses poderes. Então, o executivo ele tem independência para realizar o seu orçamento, mas ele tem um limite, que é o limite imposto pela LRF. Até quanto o legislativo pode gastar? E esse até quanto é calculado com base na receita da União. A receita da União, portanto, ela tem que ser dividida entre o poder executivo, que é o maior poder e que, portanto, tem um orçamento maior, o poder judiciário, o poder legislativo, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Então, o que a União arrecada tem que ser dividido entre essas instituições, entre essas pessoas, tá certo? E para que seja uma divisão justa, a LRF estabelece limites, porque senão talvez o judiciário quisesse ficar com 80% da receita, porque ele acha que ele é o órgão mais importante. E nesse mesmo sentido, o legislativo poderia dizer, não, eu tenho direito a ficar com 90%, afinal sou o órgão mais importante, elaboro as leis, fiscalizo o poder executivo. E o poder executivo, não, eu tenho que ficar com 95% porque eu sou o maior poder. E o Ministério Público, ora, mas sem a minha presença não há falar em investigações, em fiscalização da lei, e a Defensoria Pública poderia dizer, não, quem tem que ter mais orçamento sou eu, já que eu atendo aos hipossuficientes. Então, vejam, para evitar isso, a própria LRF traçou limites, né, de gastos para cada uma dessas pessoas, e a gente vai estudar isso quando a gente estudar a LRF. Tá certo? Então, pessoal, todas essas pessoas têm independência orçamentárias. Elas realizam as suas propostas orçamentárias e encaminham para a SOF, como nós falamos também no momento anterior. O que é a SOF?
é a Secretaria de Orçamento Federal. Recebidas propostas orçamentárias, feitas os devidos ajustes, é feita a consolidação de todas elas numa proposta única de orçamento na esfera federal, e essa proposta orçamentária, que é o projeto de lei da LOA, é encaminhada então ao Congresso Nacional para que ele aprove. Uma vez aprovado, o presidente sanciona ou veta, publica-se e a partir de 1º de janeiro o orçamento entra em vigência, iniciando então a fase que nós vamos estudar agora, que é a execução orçamentária. E aí, no decorrer do ano, são feitos ajustes orçamentários, tá certo? E falamos já que esses ajustes serão feitos por meio de créditos adicionais ou por meio da técnica do TRT, transposição, remanejamento e transferência de despesas. Bom, pessoal, o que é você remanejar, você transpor ou você transferir receitas ou recursos orçamentários? Na verdade, em resumo, é você tirar dinheiro que estava destinado para uma despesa e realocar e transferir para outra despesa. Ou você pegar dinheiro que estava destinado a um órgão e transferir e remanejar e transpor para outro órgão. Essas são as técnicas previstas, né, no artigo 167, inciso 6º da Constituição. São as técnicas de TRT. E quando é que o que gera a necessidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, né, de dotações orçamentárias para outros lugares diversos daqueles previstos na LOA? Porque o governo faz uma repriorização das despesas ou das programações orçamentárias. Explica melhor, Rosali? Sim. Imaginem que existia uma dotação é uma reserva de recursos, não é, pessoal? A previsão de que determinado valor será gasto com determinada despesa ou então será encaminhado, né, para determinado órgão, para determinado poder. Imagine que exista um valor, 5 milhões de reais, destinados para despesa X. Isso é o que está previsto na LOA, 5 milhões de reais para custear a despesa X. Durante a execução orçamentária, tá certo? O governo decide repriorizar as suas metas, aquelas metas constantes na LDO e também constantes na LOA. Então, esses 5 milhões que estavam destinados à despesa X, eles serão remanejados para a despesa Y. Por quê? Porque fazendo uma repriorização de metas, o governo federal acha que a despesa X já não é mais a sua prioridade. A sua prioridade agora é a despesa Y. O que ele pretende fazer? Tirar os 5 milhões destinados previstos para serem gastos com a despesa X e remanejar para a despesa Y, porque ela se tornou prioritária. Então, em resumo, em simples palavras, essa é a técnica que que o governo vai utilizar para remanejar, para transpor ou para fazer transferências de uma despesa para outra ou de um órgão para outro. De repente, nesse momento de pandemia, é preciso realocar despesas para o Ministério da Saúde. Então, o governo vai pegar uma despesa, por exemplo, que estava destinada ao Ministério da Educação e vai transferi-la para o Ministério da Saúde, porque a prioridade nesse momento é o quê? É o combate ao Covid-19. Então, houve uma repriorização. Aquilo que deveria ser gasto na educação deverá agora ser realocado, ser transferido para a saúde, porque é prioridade nesse momento. Então, isso, na verdade, se trata de um remanejamento, de uma transposição, de uma transferência de recursos. Isso tem previsão lá no artigo 67 da Constituição. Mas esse artigo 67, pessoal, ele, na verdade, traz, né, ele tem um rol
do que nós chamamos de vedações orçamentárias, ou seja, de determinadas coisas que não podem ser feitas em relação à LOA, ou que, para serem feitas, necessitam de prévia autorização do Poder Legislativo. E para que o governo federal, para que o executivo, para que o gestor público federal, ele possa se utilizar das técnicas de transposição, remanejamento e transferência de receitas, de dotações, de recursos orçamentários, são todos nomes sinônimos, ele precisa previamente de autorização do Poder Legislativo. É o que está dito lá no inciso 6º do artigo 67 da Constituição, que para fazer a transposição, o remanejamento ou a transferência de receitas públicas, o Poder Executivo precisa de autorização prévia do Legislativo. Na verdade, o artigo diz, o inciso 6º diz que é vedado a transposição, remanejamento ou transferência de receitas sem prévia autorização legislativa. Então, para que o governo possa mexer, né, com as suas dotações orçamentárias, com o dinheiro, com aqueles montantes previstos lá no orçamento, ele precisa que o legislativo previamente autorize. Então, ele não pode pegar, no nosso exemplo, os 5 milhões da despesa X e realocar, remanejar, né, transpor para a despesa Y, sem que antes o Poder Legislativo tenha autorizado. E por essa razão, por essa necessidade de prévia autorização, alguns doutrinadores dizem que as técnicas de TRT, elas estão em desuso, elas quase não são utilizadas pelos governos, porque são trabalhosas, porque exigem essa prévia autorização do Legislativo. E, geralmente, o Poder Executivo vai optar pela abertura de crédito suplementar, como a gente vai ver mais adiante. Mas fato é que essas técnicas estão previstas lá no nosso artigo 167 da Constituição, que está plenamente vigente e que, portanto, é um instrumento que pode ser utilizado pelo Executivo, ou seja, que o Executivo pode lançar mão, observando as determinações constitucionais, que se resumem à prévia autorização pelo Legislativo, para que haja transposição, remanejamento e transferência de receitas. Evidentemente que o chefe do Executivo terá que explicar o motivo pelo qual o motivo que justifica a transposição, o remanejamento e a transferência de receitas, e o Executivo, uma vez autorizado pelo Legislativo, ele poderá fazer qualquer uma dessas 3 movimentações, desses 3 ajustes orçamentários, tá certo? Agora, os autores dizem que é uma técnica em desuso, mas não é uma técnica que foi retirada da nossa Constituição, não há nenhuma decisão existente até hoje, no sentido de dizer que a transposição, remanejamento e transferência de receita tenha sido revogado, de forma alguma. Pode não ser a mais utilizada, mas tem previsão constitucional, está vigente. Então, portanto, é uma técnica que o governo federal pode se utilizar para fazer ajustes orçamentários, ok? E qual é o motivo que vai levar a usar as técnicas de TRT? Sempre, pessoal, a repriorização de despesas contidas na LOA. Então, uma despesa se torna mais prioritária que outra, e a partir desse momento, o governo vai pegar o dinheiro destinado a uma despesa e realocar para outra despesa, ou vai pegar um dinheiro que estava destinado a um órgão e vai trazê-lo para outro órgão. É isso que representa as técnicas de TRT. E para que elas possam ser realizadas, exige-se a prévia autorização do Poder Legislativo. Tá certo, pessoal? Sobre as técnicas de transposição, remanejamento e transferência, era isso que eu queria falar com vocês. No próximo vídeo, nós vamos começar
o estudo dos créditos adicionais. Esses, sim, são objeto de cobrança em todas as provas, inclusive, né, objeto aí até mesmo do impeachment da então presidente Dilma, ok? Então, no próximo vídeo, a gente começa o estudo dos créditos adicionais. Te espero!